a minha verdadeira morada, que é a morada espiritual. O senhor está perguntando se meu corpo precisa de casa própria. Você quer aqui ou em qualquer lugar, joga fora, joga em qualquer canto. Não estou nem aí. Então, morreu dando carão, não é? Era o básico de Teresa. Porque era assim, as pessoas são muito materialistas, não é? Quer dizer, ela nos últimos momentos querendo dar as informações mais espirituais, aí vem uma bobagem dessa, que ela acha isso aí uma bobagem, né? Então ela sempre cortava essas coisas pequenas, essas coisas vinculadas ao material, ela era sem paciência com isso, e todas as histórias de Teresa. E essa história é verídica, que as monjas estavam escrevendo as últimas palavras dela e faz questão, não é, de escrever isso, não é, que ela falou para o padre que ela não precisava de casa própria depois que fosse defunta, não é? Então, ela andou em muitos lugares da Espanha, não é? Fundando vários mosteiros. Tem gente que diz que é 16, tem gente que diz que é 17, porque supõe, né, que o último também ela tenha fundado, apesar da dificuldade que ela... E ela fez todas essas viagens, doente. Ela foi doente a vida toda. A vida inteira ela foi doente. Sempre foi enferma. E, inclusive, foi dada como morta durante 4 dias. Não é? Então, só que o pai não deixou sepultá-la, não é? E esperaram, o pai não deixava sepultar, e no 4º dia, como Lázaro, né, ela voltou. Então, ela não foi sepultada, mas todos sabiam que ela estava morta, não é? E tudo mais. Então, ela foi sempre doente. Essa coisa dela voltar a viver também levou Teresa a ter uma grande tentação, uma recaída, não é? Do processo de caminhada espiritual. Por isso ela entende que a gente tem a recaída, porque ela ficou tão famosa por não ter morrido, tinham certeza que ela tinha morrido, não é? Para ter morrido e ter voltado a viver depois de 4 dias, que as multidões vinham para conversar com ela, para ver. Hoje nós diríamos que ela se tornou uma celebridade. Aí ela se sentiu o máximo de novo, não é? E voltou aquelas coisas lá da adolescência, que ela no castelo, né, chamava a atenção. Então, ela no mosteiro passou a chamar a atenção e atendia todo mundo e já não orava mais, já não... Então, ela admite que foi uma recaída que ela teve nesse caminho da vida espiritual, depois de já ter entrado nessa vivência espiritual, não é? Então, ela sempre foi enferma, sempre foi uma pessoa doente, sempre esteve a caminho. Essa imagem que nós vemos aí, dessa estátua de Teresa, é do 5º centenário dela. Então, é própria do 5º centenário. É Teresa com um cajado, quer dizer, com um bastão de viajar, não é? Certo? Então, ela com o olhar cansado, com o olhar... de quem sofre, de quem sente uma dor, mas caminhando. A estátua está em movimento, ela está caminhando. Quando se olha de perto, se nota que ela está querendo dizer um movimento de caminhar. Diga lá. Olha, ela sempre falava, tem pessoas que dizem que era tem pessoas que a classificam como esquizofrênica, outro diria que ela poderia ter um tumor na cabeça, e várias outras coisas. Não há uma definição dela do que seria, não é? O pai dela tentou com os médicos, era muito rico, soube de uma mulher numa cidade aí tal, que ela curava qualquer coisa, levou Teresa para ser curada por essa mulher que fazia maravilhas, e Teresa ficou lá, ficou, e essa mulher não conseguiu dar jeito, não é? Em nada, mas teve uma coisa boa, que ela entrou em contato com um livro que falava da vida espiritual. Ela não foi curada por essa mulher e continuou doente. Agora, não saberia te definir, não sei se os especialistas em Teresa aí... No coração, Paulo está dizendo que também tinha problema no coração. Pode acreditar que ele lê tudo sobre Teresa. Certo? Além de ler tudo sobre Paulo, ele lê tudo sobre Teresa. Então, ela morre com essa frase, que é tempo de caminhar. E essa frase, é tempo de caminhar, foi a frase do 5º centenário. Então, uma monja, uma contemplativa, que está reformando o Carmelo, que está crescendo numa vida espiritual, no silêncio, na escola de oração, ela está a caminho. Ela está sempre em viagens e reformando a vida religiosa, os Carmelos,
tanto masculino, tanto feminino quanto masculino. Ela realmente fez uma obra maravilhosa. Né? Então, ela teve uma caminhada no sentido material, ela andou pela Espanha, não é? E ela teve uma caminhada para dentro de si. Então, eu acho muito interessante que, de alguma forma, ela parece com o apóstolo Paulo. Porque o apóstolo Paulo, ele fez grandes viagens missionárias, mas também ele fez um caminho muito, muito grande também para dentro de si, um caminho de autoconhecimento. Não é? Então, ela, não vamos dizer bobagem, não vamos dizer por aí que ela é uma monja que nunca saía do mosteiro, não é? No dia que saiu, caiu numa poça d'água, não é assim não. Teresa, a figura dela é de uma pessoa a caminho. Nos slides do encontro passado, todos os slides eu botei gravuras de desenhos que as pessoas faziam de Teresa, que estão nos livros antigos, e ela sempre está numa carroça, ela está a pé, ela está sobre uma montaria, ela está sempre a caminho. Não é? E era muito difícil estar nas estradas da Europa no século XVI, não é? Passando chuva, passando frio, ainda mais a pessoa doente. Então, um dia perguntaram para Teresa como ela poderia definir essa vida, não é? Como que ela poderia definir essa vida nossa aqui nesse mundo? Ela disse, é uma noite mal dormida numa pousada, numa hospedaria. Para ela, a vida que ela teve, que não foi fácil, é como, ela não é daqui, está aqui, está numa hospedaria, num hotel, numa pousada, na beira da estrada, que não é muito boa, nem muito confortável, nem muito agradável, ainda mais para quem andou o dia inteiro sentindo dores, não é? Então, a vida neste mundo é uma noite mal dormida numa pousada. Ela era assim, né? Decidida. Então, aí é a mesma estátua do quinto centenário, só que agora fixando mais o rosto dela. Não é? Então, um rosto de cansaço e de dor. Não é? Então, fizeram isso assim, mas um rosto sereno, não é? Um rosto de quem se sente fazendo a vontade de Deus, que não sente de nenhuma forma frustrado ou qualquer outra coisa assim, não é? Então, enquanto muitos estavam usando o cilício, ela estava a caminho, tentando mostrar para as pessoas o amor de Deus. E que as pessoas, uma coisa é você falar do amor de Deus, outra coisa é você dar um método de oração que as pessoas possam experimentar o amor de Deus, não é? Então, não é dar o peixe para Pedro, como diria o nosso fundador, o Padre Caetano, é ensinar o Pedro a pescar. Então, dá um método, porque aí ela não se torna um guru. Ela dá um método e a pessoa segue o método. Né? Então, e qualquer pessoa pode seguir o método. Assim como Inácio e outros, dão um método de oração e siga isso aqui. Não é que você vai, se você se sente bem com este método, você vai crescer na dimensão espiritual. Não é? E você mesmo vai ter as experiências desse amor. Não é necessário que alguém fale para você. Então, vamos ver, nos autores lidos por Teresa, de onde ela tiraria essas metáforas. Então, o Francisco de Ossuma. Olha, Teresa se baseia sempre nos frades franciscanos, tá? Por quê? Porque eles eram, na época, os mestres da vida espiritual e da verdadeira prática cristã. A vivência da pobreza, não é? E essa dimensão espiritual, porque aí completava tudo. Por quê? Porque não é esse estar com os pobres, não é só uma praxis vinda não sei de onde. É fruto de uma vivência espiritual. Então, realmente é um desapego que se dá de dentro para fora. Porque a pessoa tem aquele único bem, que é Cristo, nenhum bem pode cativá-lo mais do que aquele. Então, está dentro daquela parábola de Jesus, que é a parábola do comprador de joias, que um dia encontra uma pérola e vende tudo que tem, porque quer aquela pérola valiosa. Então, ela tinha muito apreço pelos franciscanos, não é? Porque eles viviam esse desapego do material e até um abandono das próprias dons e capacidades e tudo mais, colocava tudo a serviço de Deus. Um abandono
da dimensão intelectual, da dimensão da vontade, da imaginação, etc., não quer dizer que a gente não vá negar que tenha esse dom, que tenha essa capacidade. Significa que a gente desapega dela, coloca a serviço do rei, coloca a serviço de Deus, coloca a serviço do Cristo. Não é? Então, não faz disso algo para promoção própria, mas faz disso algo para o reino de Deus, para a construção do reino, tá? Então, é disso que ela fala. Então, ela, quando ela era bem jovem e era assim muito dinâmica, chamava muito a atenção sobre si mesma, o pai dela se preocupou pelo fato dela não ter mãe e poder ficar mal falada, aconteceu alguma coisa com ela, e colocou no colégio interno das agostinianas, como eu falei da outra vez. Não é? Então, ela ficou no colégio interno das agostinianas e ela teve não sei se foi nessa época, ou se foi depois, vou dizer igual a ela que dizia assim, não sei quem disse se foi Paulo, se foi Jesus, ou qual foi dos dois. Eu não sei se foi nessa época, mas foi ainda bem jovem, ela teve uma visão do inferno. Então, quando ela teve uma visão intelectiva do inferno, ela ficou preocupada com a salvação da própria alma. Não é? Então, ela passou nesse colégio interno a fazer muito jejum, muito sacrifício, muito tudo. A primeira leitura que ela fez dessa visão, depois ela fazer outra leitura, ela fez uma leitura de que ela deveria fazer o possível para não ir para o inferno. Né? Então, ela queria fazer qualquer coisa para a salvação da própria alma, para não ter que passar pelos horrores do inferno. Foi a primeira leitura que ela fez dessa visão. Então, ela fez tanto sacrifício, tanta coisa e a saúde frágil, que ela adoeceu, ficou muito grave. E o pai dela retirou de lá, do colégio interno. Não é? E foi aí que ela teve essa coisa de ser dada como morta. Mas o pai queria, a qualquer custo, salvá-la daquela enfermidade que a levou nessa... Né, você pode ver isso aí depois na vida de Teresa. A levou nessa curandeira que curava tudo que era doença. E ela não foi curada. Ela ficou no mesmo doença. Então, ele foi e levou Teresa para a casa de um tio, né, do tio Pedro de Cepeda. Então, esse tio dela era muito espiritualizado, era um homem que lia os místicos, que tinha uma vida de oração e tal. E aí ela falou para ele que ele era um confidente dela, ela conseguia contar, não é, essas coisas para ele. E ela contou que tinha medo do inferno, que ela estava lutando pela salvação da própria alma, não é? Mas que ela tinha feito muito sacrifício, muita renúncia e tal. E ela não conseguia se concentrar na oração. Ela não conseguia, ela começava a dizer, Pai Nosso, e aí vinha muita coisa na cabeça dela, ela não conseguia. E ele disse, mas não é possível, você não conhece um método da oração passiva, da interiorização? Ela disse, não sei de nada disso. E foi aí que ele foi à estante e pegou esse livro, o Terceiro Abecedário Espiritual. Porque o Francisco de Ossuna, ele escreveu 6 abecedários, quer dizer, ele está escrevendo o ABC da vida espiritual. E então ele escreveu 6 livros sobre a vida espiritual. E esse terceiro ABC da vida espiritual é sobre a união mística. Então o tio pegou esse livro na estante e disse assim, toma, acho que ainda hoje, nos pertences de Teresa, tem esse exemplar com anotações que ela fez. Né? Ela fez nas páginas do livro, ela fez anotações. Então, chegou, não é? O livro foi escrito em 1527, mas chegou às mãos de Teresa em 1538 como presente desse tio, que já fazia, ele, não é? Um leigo, praticava esse caminho da vida espiritual. Né? E se admirou que Teresa, tendo estado num colégio de agostiniano, dentro de um convento de agostiniano, não soubesse nada sobre a existência de métodos de oração, de métodos de crescimento da vida espiritual.
Então, ela gostou muito desse livro, ela sempre vai mencionar esse livro. Tem uma coisa no livro que pode ter dado uma ideia a Teresa, que é o Osuna, o Frei Francisco de Osuna. Ele compara os inimigos de Deus, que naquela época era muito simples, os inimigos de Deus, a carne, o mundo e o demônio, tá, professor de ética, a moral antiga, não é? Então, nós temos que combater ou fugir desses três inimigos. A dimensão carnal, o mundano, o secular e o demônio, obviamente, não é? Então, ele dizia que esses inimigos de Deus, eles tentam a vida da gente, da mesma forma que os inimigos tentam entrar num castelo. Isso aí já dá uma ideia de castelo. Só que Teresa, ela não vai ficar preocupada com os inimigos que estão tentando conquistar um castelo. Ela não vai se deter nisso, não é? Então, é como se a minha vida espiritual, vai dizer o Frei Francisco de Osuna, fosse um castelo, mas ela é o tempo todo bombardeada esses meus inimigos, não é, que querem conquistar esse castelo, querem destruir esse castelo, querem penetrar nesse castelo. Quer dizer, tem inimigos que estão querendo perturbar, não é? Isso é muito interessante, porque se fosse no dia de hoje, quando se fala de inimigo de Deus, fala só do demônio, não é? Para os místicos antigos, os meus desejos, as minhas vontades, os meus interesses pessoais, aquilo que eles chamam de carne, é tão inimigo quanto o demônio, não é? Então, a mentalidade mundana, a mentalidade da promiscuidade, a mentalidade das injustiças, a mentalidade de libertismo, de várias coisas, também é inimigo do meu crescimento espiritual. Então, para eles era muito claro isso aí. Eles eram muito mais profundos no modo de entender os inimigos da vida espiritual do que nós, né? Então, nessa onda de neopentecostalismo, é o capeta para todo lado, né? E as pessoas esquecem de olhar para si mesmos, seus defeitos, né? Essa ganância, a desonestidade, a corrupção, etc. Porque o inimigo é só o demônio. Peraí, não é assim que os místicos antigos diziam. Os meus piores inimigos estão dentro de mim, que é a minha dimensão carnal, não é? Gritante. Quer dizer, a materialidade da minha existência é muito forte, né? Eu tenho egoísmo, eu tenho interesse, que quero conquistar a qualquer custo, tenho vontade que eu quero fazer passando por cima de todo mundo. Isso aí é meu inimigo, não é? Então, isso aí não é alguém que vem de fora, não é um demônio, isso aí sou eu mesmo, sendo inimigo do meu crescimento espiritual, né? Então, essa coisa que ela leu nesse livro, que foi tão importante para ela, pode ter despertado para comparar a alma com o castelo, porque ele fala da vida espiritual comparado com o castelo que os inimigos estão querendo conquistar. Mas ele fica aí, ele não vai se deter muito aí. Então, e ele não dá ideia de moradas, ele não fala nada sobre essas moradas internas, não é? Esses círculos uns dentro do outro, ele não fala nada disso. Nem fala de cristal, que esses castelos de cristal, de diamante, não fala nada disso, não é? Então, mas dá uma ideia da vida espiritual comparada a um castelo. Pode ser, né? Então, eu não tomei nenhuma posição. Coisas que são importantes para a Teresa, não é? Que fazem parte da vida dela, como ter estado num castelo, ter nascido numa cidade que tinha muitos castelos. Esse livro do Frei Francisco Osuna e outras literaturas vão aos poucos levando a amadurecer essa ideia de usar a metáfora do castelo interior para falar da alma ou da psique humana. O outro autor também é um frade franciscano, não é? Ele escreveu o livro Subida do Monte Sião, e que influenciou não só Teresa, mas também São João da Cruz, quando falou da subida do Monte Carmelo. Tá? Então, o que é o Monte Sião? O Monte Sião é o monte onde está Jerusalém. E ele vai comparar exatamente a cidade de Deus, ou onde a gente deve chegar na vida espiritual, não é? A gente deve subir um monte. Ele não tem noção do que seria o Monte Sião, que é bem baixinho geograficamente, mas como os salmos dizem que o Monte Sião é o mais alto de todos os montes, obviamente os salmos não estão falando da dimensão
topográfica, geográfica, estão falando do significado do Monte Sião. Monte Sião, onde está o templo do verdadeiro Deus. Então, ele é mais alto, quer dizer, ele eleva mais o ser humano do que qualquer outro monte. Ele eleva o ser humano porque lá ele se encontra com o verdadeiro Deus. O Deus das alianças, o Deus de Israel, não com os ídolos. Mas aí, então, pela leitura dos Salmos, ele pensa que o Monte Sião realmente é um monte altíssimo e a compara essa escalada ao Monte Sião, onde vai entrar na cidade de Deus, a Santa Jerusalém, a vida espiritual com isso. A vida espiritual seria essa escalada de uma montanha. Então isso aí também, muitos outros autores, até contemporâneos, usam isso, não é? Por exemplo, Viktor Frankl, fundador da logoterapia, um judeu sobrevivente de Auschwitz, ele fala que o sentido a gente encontra como quem escala uma montanha, não é? Focando no alto e vai subindo. Então o sentido da vida, o sentido que você vai encontrar, você tem que escalar a montanha, e olhar de cima, porque se você não prestar atenção, ficar focando na subida, você não vai encontrar sentido, principalmente quando estiver sofrendo, não é? Então, essa escalada de um monte é uma metáfora muito comum, e o Frei Bernardino de Laredo vai usar, mas não é disso que tanto Teresa pode pegar, mas Teresa, ela pega aí ela pode ter aí pego as ideias, não é? Da borboleta e da abelha, não é? Para simbolizar, porque ele fala, o Frei Bernardino, não é? Dessa conversão, ele compara a conversão do ser humano enquanto está escalando o monte a uma abelha, não é? E a uma borboleta, principalmente. Então, ela vai usar a figura tanto na quinta morada, na quinta morada e na segunda morada, ela vai usar essa metáfora, tanto da borboleta, quanto ela vai usar a metáfora da abelha na primeira morada. A borboleta é muito tranquilo, quando ela falar aquelas moradas em que você encontra só o medo de Deus. Por exemplo, Teresa começou a vida espiritual com medo do inferno, né? Depois ela presenciou o amor de Deus, não tinha medo do inferno. Mas ela disse que a maioria das pessoas fica na morada mais externa, que é o medo, se relaciona com Deus com medo. Eu tenho medo que Deus me faça alguma coisa, me tire a vida, me mande para o inferno, qualquer coisa desse sentido. Mas já é um passo, já pelo menos sabe que Deus existe e o teme, só que tem que avançar, não é? Mas então ela vai colocar o seguinte, que o que Deus faz não é só uma conversão, é uma transformação. Porque o que acontece na lagarta passar a borboleta é uma metamorfose. E é muito interessante, porque eu não sei se ela sabe, mas Paulo, quando fala da conversão, ele não usa a palavra metanoia, ele usa metamorfose, não é? Na maioria das vezes, Paulo usa o termo metamorfose para falar da conversão. Então, é uma transformação no modo de ser, é mais do que uma metanoia. Então, ela fala isso, que da lagarta, que é feia, que é todas essas coisas. Deus age, né? Ela se aquieta no casulo, ela entra no casulo. Aí é a vida espiritual, a contemplação, internalizar. Aí a lagarta entra no casulo, ela se aquieta lá dentro, ela fica dentro daquele casulo, e aí Deus a transforma, e quando ela sai é uma borboleta branca, não é? Buscando a luz, certo? Então ela usa isso. A outra coisa é a abelha, não é? Quer dizer, ela não tirou de Bernardino a figura, a metáfora do castelo, mas ela tirou para compor essas moradas do castelo, ela tirou de Frei Bernardino essas metáforas dos insetos. Não é? E a abelha, que a abelha de vez em quando voa, mas o que a abelha deve ao sentido de ser abelha e onde ela realmente encontra o seu sentido é dentro da colmeia. Não
não é? É dentro da colmeia que ela destila o mel, é dentro da colmeia que... Então, é na vida interna, na vida interior, que se pode realmente fabricar o melhor mel e não voando por aí. Enquanto a abelha está voando por aí, ela não está fabricando mel, não é? Certo? Então, é preciso esse voo fora da colmeia, mas tem que se voltar sempre à colmeia, a internalizar e tudo. Então, ela pode ter tirado daí, não é? Essa, não a metáfora do castelo, mas para compor as moradas, não é? Essas metáforas, tanto da abelha quanto da borboleta. Então, o Frei Bernardino, eu olhei, porque às vezes a gente lendo essas coisas todas em espanhol, né, tanto o Castelo Interior quanto os comentários dele, mas eu olhei, existia em português Alcácer, né? Alcácer, é onde fica o Alcaide. Lá, quando eu estive em Granada estudando, tinha lá a Alhambra, não é? Que era muito interessante. A gente da hoje vê de onde os cristãos, quando conquistaram a Alhambra, não é? Que era árabe, Alcácer é um castelo que é uma fortaleza e onde mora também o administrador local. Não é? Então era muito comum, não é só um castelo. Não é um castelo onde está um conde, um nobre qualquer. O Alcácer está ali, o administrador do lugar, é uma fortaleza militar e é uma residência muito luxuosa. Não é? Então, quando tinha esses alcáceres dos muçulmanos que governavam várias regiões da Espanha, a gente vê muito tranquilo, nos arcos tinha um lugar dos diamantes incrustados nas paredes, não é? Joias enfeitando as colunas, joias enfeitando os arcos. E os cristãos, quando dominaram, conquistaram aquela fortaleza, eles arrancaram todas as joias. Mas ela era tão incrustada que ficou os lugares, os buracos das joias, né? Então ela vai comparar muito ele, né, o Bernardino, em vez de comparar um castelo, ele compara algo que é, né, análogo ao castelo, só que é muito mais chique, é muito mais rico então ele fala que quando se sobe o Monte Sião, chega nesse alcácer eles chamam lá em espanhol alcaçar, não é? Alcaçar, com torres feitas de ouro, de cristal e de gemas muçulmanas, né? Então ele em vez dele dizer que quando terminamos de subir o Monte Sião, a gente entra na cidade de Jerusalém, então a gente entra nesse alcácer. Por quê? Porque aí estaria o rei do universo, né? Aí seria o local da administração, do governo, não é? da vontade dele soberana. E Teresa pode ter tirado daí a ideia de uma sala do trono, de rei, de pedras preciosas enfeitando as paredes, os arcos, não é? Os jardins. Lá na Alhambra tem um jardim maravilhoso que era da primeira esposa, chiquérrimo. Tem um jardim mais chinfrinho que era da segunda esposa, do sultão, né? Lá era o sultão. Né? Então é uma propriedade que está muito bem conservada para a época, que é um ponto turístico, não é? Então, ela pode ter tirado daí a ideia de que não ser uma construção com pedras preciosas incrustadas nas paredes, mas a própria construção ser uma pedra preciosa, né? Ela pode ter despertado daí essa ideia do Frei Bernardino, não é? Que é ele que menciona isso que a gente está vendo aqui, comparado assim. Bom, vamos para outras influências que não sejam os frades franciscanos, né? Tá certo? Então, teve muita influência deles, mas vamos ver. Nós vamos ver o seguinte, tem pessoas que vão dizer que Teresa tirou essa ideia do Castelo Interior dos romances de cavalaria que ela leu, porque eram muito lidos na época, não é? Mas o que a gente percebe? Que não foi dos romances de cavalaria, não é? Inclusive o pai dela era um fidalgo, comprou o título, nós vimos da vez passada.
não tem castelos concêntricos. O que tem são aqueles contos e romances muito parecidos com o que nós mais conhecemos, que é Dom Quixote de la Mancha. Né? Só que, obviamente, o Dom Quixote de la Mancha já é uma crítica à antiga fase da cavalaria, dos romances de cavalaria. Não tem esse tipo de coisa. O que tem são os heróis conquistando, fazendo batalha, morrendo pelas princesas, dando a vida pelas princesas, por amor, né, as princesas. É isso que tem, não é? Então pode ter vindo daí essa coisa de que a pessoa deve fazer tudo pelo ser amado, né? Como ela que fazia tudo que fosse difícil, como andar, né, pelas estradas da Espanha naquela época, sendo uma pessoa enferma, né? Porque quem ama faz tudo pelo amado, não é? Então ela pode ter tirado daí essa coisa do heroísmo, não é? Então ela não era uma pessoa que buscava o sofrimento, muito pelo contrário. Teresa cantava as mercês de Deus. Então toda hora ela fala Sua Majestade e suas mercês, não é? As misericórdias. Ela é tão atual nessa dimensão da misericórdia que nós estamos tentando resgatar agora a partir do Papa Francisco, mencionando, não é? A misericórdia divina. O que ela sente é amada, ela sente um Deus misericordioso que cuida dela, etc. Não é? Que ela ama muito. Se vocês quiserem, vocês podem procurar na internet a poesia dela, Que Eu Morro por Não Morrer, não é? Que é uma poesia que ela diz assim, que ela queria tanto encontrar com o amado dela, que para isso ela tem que morrer, mas ela morre porque ela não morre, ela fica morrendo aqui, a vida dela é uma morte, porque enquanto ela está aqui, ela está longe do amado. É uma poesia belíssima. Né? Coloquei no meu Facebook, traduzido do espanhol para o português, aí chega alguém e comenta lá, olha essa moça, ela precisa, não é? Ela precisava encontrar um homem bom para se casar com ela. Aí lá vou eu explicar o celibato para a criatura, mas enfim, né? Aí a oportunidade de explicar, não é? O celibato, essa moça, meu Deus, ela tinha que encontrar uma pessoa para se apaixonar, um homem bom para cuidar dela, para ela se apaixonar. Né? Quer dizer, mesmo quando uma pessoa muito material, que não entende a dimensão de alguém não casar por causa do serviço que faz ao reino, mas a pessoa ficou encantada com o amor de Teresa por Jesus, não é? Ficou tão encantada com aquele amor dela, com aquela poesia tão apaixonada que disse, nossa, se ela tivesse encontrado um homem bom, não é? Para ela poder extravasar essa poesia, essa dimensão do amor que ela sente, não é? Então, também a gente não pode dizer que Teresa é influenciada só pelo fato dela viver numa região onde tem muitos castelos, não é? Não é só por isso, porque em nenhum deles dá a ideia de castelo de cristal, de círculo concêntrico, O que ela faz é reconhecer que um aposento nupcial não é para todo mundo ter acesso. Num castelo tem muitas moradas, mas o quarto nupcial é só dos noivos, é só daqueles que se amam. O que é externo não tem acesso. Isso aí ela vai ser clara na obra Castelo Interior. Ela quer o tempo todo nos colocar na sala do trono ou no quarto nupcial, onde se dá a união mística, não é? Então ela usa a metáfora do casamento para demonstrar a intimidade com Cristo e o amor que se tem por ele, que também se recebe dele. Não é? Então, não pode ter sido só a arquitetura, não pode ser isso, não é? Agora vamos tentar a mística judaica, que é aí que teve a minha participação, né, desde o semestre passado, quando tivemos o curso aqui sobre a mística judaica, que se chama Cabalá, não é? Que não é cabala esotérica, que não tem nada com esoterismo, que é antiga demais, que o esoterismo pegou, mas que pegou qualquer coisa, que não é demoníaco, que não é maçonaria, que não é nada que você possa pensar, tá? Mas isso aí o curso já passou, né? É uma forma de falar da mística judaica, porque o verbo kibel quer dizer receber, e Cabalá quer dizer aquilo que eu recebo. Então, o ser humano se coloca numa atitude de que recebe de Deus. Que é isso. A oração não é tanto o que eu digo, o que eu faço, mas é colocar-se como alguém que está ali para receber o amor, não é? Receber os dons. E depois doar-se, não é? Doar aquele amor, doar aquele dom que recebeu, colocar a serviço, etc. Mas a primeira atitude é de receber. Então, kibel é um verbo usado para Moisés.
quando falava que Moisés falava com Deus face a face. Usava o termo quibel, não é? Que ele recebe de Deus a Torá, ele recebe de Deus as instruções, ele recebe de Deus a missão, ele recebe de Deus o nome de Deus. É só receber, né? Para poder cumprir a missão dele, primeiro ele recebe de Deus, depois é que ele vai extravasar esse dom com os outros, não é? Então, a mística judaica tem uma literatura, vou usar a mística judaica, porque se eu usar Kabbalah, o Kabbalah, todo mundo vai se sentir mal, para não acontecer isso, não é? Então, a mística judaica, politicamente correto, então a mística judaica tem uma literatura chamada Merkavá. Merkavá, ao pé da letra, é carruagem. Hoje, um tanque de guerra do exército, a indústria bélica de Israel fabricou um tanque próprio, um tanque de guerra, próprio para aquela região. Como chama o tanque? Merkavá, né? Quer dizer, a carruagem do Senhor, o transporte, o carro de Deus, né? Que era uma carruagem, se acreditava, a metáfora usada para essa carruagem é que ela é de fogo, com cavalos de fogo. Mas é uma metáfora. Não pense que se quis dizer que ao pé da letra o profeta Elias saiu na carruagem e tal, né? Então, essa carruagem tem várias metáforas para ela. Só quer dizer que Deus é móvel, que Deus se move, que Deus vai onde o povo está, não é? E ele vai com classe, vai numa carruagem, etc. Então, as metáforas mais antigas sobre Deus junto com o povo eram um Deus que caminhava com o povo. Um Deus que acompanhava o povo como uma nuvem e tal. E depois Deus foi ficando mais chique. Aí Deus que anda, né, numa carruagem. Então, a literatura da Merkavá, a literatura que menciona a carruagem, ela começa com o profeta Ezequiel. Na primeira visão de Ezequiel tem a carruagem de Deus. O que é a carruagem de Deus? É a Arca da Aliança. Então, a Arca da Aliança, ela se torna como se fosse uma carruagem, um trono, um palanquinho, uma carruagem, não é? Deus fica como um diamante brilhoso em cima dela, brilha sobre essa carruagem e aqueles 4 seres vivos locomovem essa carruagem que sai do templo de Jerusalém, que foi destruído, e vai até onde está o povo no exílio da Babilônia. Então, há uma literatura dos místicos dos judeus que mencionam, que é chamada literatura Merkavá. Por quê? Porque são literatura em que a pessoa vai ascendendo na vida espiritual, e a metáfora usada é que ela vai na carruagem de Deus e vai chegando até lá na